Agora, por exemplo, eu quero fazer uma pergunta para você, eu acho que pode ser a pergunta de você aí, atleta que está em casa. Antigamente, há muito tempo, vamos falar de, sei lá, 6 anos atrás, a Wellness, falei certinho, ela era grandona, era aquela garota carioca sarada, malhada, acho que a ideia inicial talvez da categoria fosse uma mulher maior, brasileira, com físico, e a categoria veio alterando bastante. E hoje, por exemplo, a gente vê a Fran, que é uma atleta incrível, mas tem um corpo bem menorzinho e com a simetria incrível, como você falou, eixo X, digamos assim. E o que você tem para falar sobre essa transformação da categoria, né? Essa evolução da categoria, em que a gente não vê mais aquela mulherada grandona e sim atletas com marcações mais definidas no palco? Pouca gente sabe, Vivi, eu não sei se você sabe também, mas eu fui uma das pessoas que criou o Wellness. Eu sei que você me contou. Fui eu e o falecido Antônio Vilhena, né? Ela criou a categoria Wellness porque na época só existia o Body Fitness e eram padrões de físico muito grandes. A Anne competia no Body Fitness, a Malacarne competia no Body Fitness. Então o que acontecia? Não existia a categoria biquíni. Então muita gente que gostava do esporte deixava de competir porque era um físico muito distante da realidade. Né? Então a gente teve lá no Rio, né, essa ideia de criar a categoria Wellness para trazer um público maior, o que deu muito certo. E no início era um corpo de praia, né? Mas ao longo dos anos foi desenvolvendo, foi evoluindo. Né? E essa evolução é algo assim, que é natural. Se você for analisar todas as categorias, evoluíram demais. A categoria biquíni evoluiu demais, a categoria figure evoluiu demais, a categoria men's physique evoluiu demais. E isso é natural, gente. Então não tem como comparar uma wellness de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, com uma wellness atual. Assim como a categoria biquíni também evoluiu demais. Então é preciso que os treinadores, os coaches, os atletas, né, fiquem atentos a essa evolução e o direcionamento que os árbitros dão para a categoria, que nem sempre é para mais também. Então é preciso que a gente fique atento, porque o árbitro muitas vezes, a Pro League muitas vezes também tem que frear um pouquinho esse padrão. Então a gente tem sempre que ficar muito atento, né, como que o padrão está evoluindo. E a melhor maneira da gente acompanhar essa tendência dos árbitros é ver os campeões, as maiores referências da categoria. No caso, o campeão do Olímpia, no caso, a primeira atleta que se profissionalizou lá nos Estados Unidos. Então, seriam os padrões da categoria. Então, voltando à categoria Wellness, a categoria Wellness evoluiu como todas as outras. Então, as meninas hoje em dia entram mais condicionadas do que antigamente, com uma linha mais bonita, entende? Como todas as outras categorias evoluíram, né? Agora, o novo padrão da Pro League, né? Que é o que muita gente pergunta, como é que é o novo padrão da Pro League? Sim. A minha dica, pelo que eu venho conversando com os árbitros, pelo que eu venho conversando com os promotores de shows, é que a gente consiga um físico um pouquinho mais condicionado, com não tanto volume, entende? Principalmente de membros inferiores. Então, a gente tem aqui a nossa campeã profissional, e qual é o trabalho que a gente vai fazer agora com a Fran? É diminuir um pouquinho os membros inferiores dela, entende? Os membros superiores da Wellness é ligeiramente maior do que a biquíni. Não é tanto quanto, mas é um pouquinho maior. Os membros superiores da Wellness é ligeiramente maior do que a biquíni. Então, o membro superior da Fran precisa ser ligeiramente maior do que o da Isa. Entendi. Tá? Que é a nossa referência na categoria biquíni. E os membros inferiores, a gente está acostumado aqui com um pouquinho, com bastante músculo, né? Com volume nos membros inferiores. E eu acho que, a princípio, a gente tem que diminuir um pouquinho para adequar ao padrão que eles querem para a Pro League, sabe? É como se fosse uma biquíni um pouco maior nos membros inferiores. Era exatamente isso que eu ia perguntar para você, porque a impressão que eu tenho hoje é que a Wellness ela entra muito mais bem condicionada. Você vê o exemplo da Fran, de várias, a Jay, por exemplo, a Suzana, que são atletas meninas, beijo para vocês que estão assistindo, mas que elas não estão mais tão grandes, mas não são tão pequenas quanto a biquíni. Então, eu acho que para você aí que está em casa, que tem alguma dúvida, eu acho que essa é a dica, procurar esse meio termo, Exato. Exatamente, e seguir sempre as campeãs. Por exemplo, a Jay, a Suzana, a Fran, a Isa,
que são atletas campeões, então seguir sempre quem está no topo para usar como referência para a próxima preparação, Então, certo? Essa semana eu estava conversando até com o Paraim, quando o Tyler Manion, que é o vice-presidente da NPC no mundo, fez uma postagem falando justamente sobre isso. Foi ou não foi, Paraim? Falando sobre o atleta ser condicionada, mas não tão condicionada, mas também não ser flat também, né? Foi isso que ele quis dizer, né? Exatamente. Ele deu a Fran como exemplo da categoria. Ela é o padrão atual da categoria. Então, Vivi, qual é o trabalho que a gente vai ter que fazer com você? Tá? É condicionar um pouco mais o teu membro inferior para que perca um pouco de volume, mas ganhe mais condicionamento físico, e esse condicionamento físico é algo natural, porque a gente vai baixar o teu percentual de gordura, né? Então é algo natural, você fez o teu trabalho de off-season, então agora a gente começa a fazer uma balança calórica negativa para que a gente consiga condicionar melhor o físico, diminuindo principalmente o teu membro inferior. O teu membro inferior tem bastante volume e a gente vai ter que trabalhar um pouco para diminuir, ganhar mais condicionamento físico nos membros inferiores, desenvolver mais certas partes do glúteo, né? Porque as meninas estão entrando com o glúteo muito bem condicionado, muito bem desenvolvido, o teu glúteo é muito bom, mas a gente precisa detalhar mais, a gente precisa criar mais detalhes, mais feixes musculares, um pouco mais de separação muscular, para que você consiga, né, ser a grande referência que a gente espera da categoria. Então, bacana, galera. Tem uma promessa aí muito boa pra gente no futuro. E só pra gente fechar o assunto sobre a wellness, vamos falar sobre o seu glúteo. Que eu acho que o glúteo... Fran, é porque eu não vou pedir pra você mostrar o seu glúteo, mas... se você... Will, bota aqui o glúteo da Fran pra mim, por favor, no vídeo, galera. Glúteo gota. Eu vou pedir agora uma dica do maior coach do mundo pra vocês, mulheres que querem o glúteo gota. O inferno do glúteo gota. Dá uma dica pra essa mulherada pra gente fechar.